Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento de nós cultuarmos o nosso Deus. Hoje nós estamos, falando, adorando ao Senhor, só através da transmissão, devido aos acontecimentos por causa da pandemia. Foi tudo suspenso de novo, como os irmãos já sabem. Mas a obra do Senhor, ela não pode parar. E ninguém pode calar um adorador do Senhor, amém? Que o Senhor abençoe cada um que está online aí e adore o Senhor conosco, para que você, mesmo estando em casa, nesse momento de pandemia, você seja fortalecido, acompanhe aí a palavra do Senhor na sua Bíblia, porque onde a gente estiver, o Senhor está conosco. É muito gostoso esse momento de comunhão com os irmãos na igreja, a presença, mas o que não pode faltar mesmo na nossa vida, no dia a dia, cada momento da nossa vida é a presença do nosso Deus. E nós sabemos que Ele está aqui conosco e também está aí do seu lado, trabalhando na sua vida, aí no seu lar. Que o Senhor abençoe você, a sua família. E toda quinta-feira nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, 7h30, os cultos, horários normais. Hoje nós estamos nos adaptando, readaptando, na verdade, novamente, para fazer os cultos só online. E o Senhor trouxe um irmão abençoado para nos abençoar, glória a Deus. O Senhor trabalha no silêncio e no momento certo Ele faz todas as coisas, amém? E glória a Deus pela vida desse irmão que se levantou, está disposto a nos ajudar, porque os irmãos teve a paciência aí de ouvir eu cantando sozinha, às vezes com dificuldade, mas os irmãos têm entendido, têm acompanhado, e eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês, amém? E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesta manhã, através dos louvores, através da adoração, e através da palavra do Senhor, que nós possamos ser edificados nesta manhã pelo nosso bom Deus. Querido Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, ó Deus, e o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja à vontade em nosso meio, ó Pai, quebrantando os nossos corações, para que nós possamos ter o coração sensível à Tua palavra, ó Pai. Venha nos revestir com Teu poder, que o Senhor venha renovar as nossas forças a cada manhã. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai. Nós queremos Te agradecer. Nós queremos colocar nossas vidas no altar do Senhor mais uma vez, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E nós pedimos ao Espírito Santo do Senhor, que venha, ó Deus, nos usar poderosamente, ó Pai. Que a Tua presença seja real neste lugar, onde a Tua palavra chegar nesta manhã, ó Deus, esses louvores que vai entoar, sendo entoado a Ti, ó Pai. Que vidas possam se render aos Teus pés. Que vida possa aceitar o Senhor como Salvador das suas vidas. Que haja transformação, que haja, ó Deus, renovo na vida de cada irmão nesta manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus nesta manhã. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. cada vez que eu acordar. É no teu querer
dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é o maior motivo da nossa alegria. Amém? Glória a Deus, aleluia. O meu. Adore ao Senhor nesta manhã. O meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. O meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah,
descer nos rios deste amor. Amém, Jesus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, ó Pai, prostrado aos teus pés, porque nós estamos carentes, Deus, da tua misericórdia sobre nós. E nós te pedimos, ó Deus, a unção do Senhor sobre a nossa vida. Nós não estamos aqui, ó Deus, brincando com a tua obra. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos, ó Deus, ser inundado pelo teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós sentimos aqui, Deus, a tua presença. Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Pai querido, venha nos revestir com teu Espírito Santo, Deus. Venha limpar as nossas vozes, ó Deus, para honrar e glorificar o teu santo nome, Deus, enquanto nós viver aqui nessa terra. Não importa, Deus, a circunstância que nós passamos, mas o que importa, Deus, é que a tua presença é real em nossas vidas. E nós clamamos a ti, a tua misericórdia, que nós possamos nos diminuir, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, mas que o teu nome seja glorificado aqui. E que a tua presença apareça através de nós, ó Pai. Alcança vidas, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Porque o objetivo, ó Deus, de nós estar aqui, transmitindo essa live, ó Pai, não é porque nós somos melhores que ninguém, mas é o amor que o Senhor colocou em nosso coração, aos nossos irmãos, as pessoas que estão aflitos em seus lares, ó Deus, sem poder estar na tua casa glorificando, exaltando o teu nome. Ó Deus querido, mas nós precisamos da ajuda do Senhor, para que nós possamos levar a tua obra adiante nesses tempos tão difíceis. Nos usa para a honra e glória do teu nome. Ó Deus querido, que a tua presença seja constantemente em nossa vida. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar conosco através da tua palavra neste momento. Continue, ó Deus, falando conosco, ó Deus, porque nós somos carentes da tua misericórdia. Obrigado por tudo, ó Deus. Usa o teu servo como canal de bênção nesta hora, para transmitir a tua palavra. E que vidas possam entender, ó Deus, o propósito do Senhor. De tantas coisas que estão acontecendo em nosso meio, ó Deus. Mas que nós possamos nos achegar cada vez mais aos braços do Senhor. Porque só nos braços do Senhor, ó Deus, nós sabemos que nós encontramos paz e alívio. E socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós queremos te agradecer. Porque nós temos certeza que o Espírito Santo do Senhor está movendo neste lugar. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer aos nossos irmãos que já estão conosco em suas casas. Nós sabemos que esse é um momento, né, difícil para nós, mas eu disse que sempre eu falo que o Senhor tem algo a fazer. Propósito em todas as coisas. Eu estou aqui, eu estava ali atrás organizando as coisas e me arrepiando. Até agora está passando, parece uma corrente de energia no meu corpo, é uma coisa incrível. É só quem passa por isso. E eu falo que Deus tem propósito. Olha só, que bênção. Nós temos orado para que Deus venha levantar o ministério de louvor. E desde ontem nós estávamos aqui, né, Glaucio?
eu, Glaucia, Sirlene. E ele sentiu no coração, queridos, de estar abençoando, né, de trabalhar na obra do Senhor. E aqui não tem ninguém profissional, nós não fazemos show para Deus. Aqui nós estamos fazendo o melhor para o Senhor. E esse é o melhor. Cada vez mais o Senhor vai nos capacitar, Glaucio. Eu tenho certeza que Deus vai trazer mais pessoas. Nós não somos voluntários de Deus. O voluntário, querido, é aquele que vem e fica um período e depois ele vai embora. Nós somos trabalhador na seara. O Senhor está convocando trabalhador para a seara dele. Não é aquele que apenas trabalha, né, diarista, aquele que trabalha e no final do dia recebe, e no outro dia, se ele quiser vir bem. Não, querido. A obra do Senhor, ela é constante. E Ele está chamando pessoas para trabalhar na obra dele, aquelas pessoas que vão, né, ficar na obra dele, trabalhando na obra. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar cada vez mais. Eu sempre falei, com instrumento, sem instrumento, com microfone, sem microfone, com câmera, sem câmera, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E com isso o Senhor vai nos abençoando, porque Ele olha para dentro do coração de cada pessoa. Então Ele vê a sinceridade, Ele vê o esforço, né? E Ele vai levantando as pessoas e vai capacitando as pessoas. E isso, querido, vai nos alegrando muito, muito mesmo. Isso vai dando força para a gente prosseguir na obra do Senhor, né? O agir de Deus. Então, por isso que eu falo que em meio a tanto problema, tantas dificuldades, a gente tem visto aí, né, as igrejas fechando as portas, mas eu sempre falo que a porta da igreja de Cristo, ninguém tem poder para fechar. Pelo contrário, Deus está abrindo. Olha que bênção, querido. Eu quero convidar os irmãos que estão em casa para abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Esse texto, querido, ele foi muito pregado, já foi muito falado logo no início da pandemia, no decorrer da pandemia. E muitas pessoas têm falado sobre esse texto, né, sobre o acontecimento que está registrado aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o 22. Mas hoje nós vamos ver o que Deus vai falar conosco, através desse capítulo, dessa palavra, que Ele colocou no meu coração para trazer para nós no dia de hoje. Nesse domingo tão lindo, abençoado pelo Senhor. E eu quero dizer, queridos, essa semana, né, o nosso coração entristeceu muito, porque o Senhor recolheu o irmão Lázaro, né? Recolheu, um grande servo do Senhor. Ele ganhou muitas vidas para Jesus, com sua voz, com seu testemunho, né? Então, nós tivemos aí a notícia que o Senhor recolheu ele, mas ele está nos braços do Senhor. E eu também fiquei assim, muito emocionado, porque eu tenho acompanhado a vida eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é Iude, parece. Ele trabalhou muito tempo fazendo o programa de manhã no SBT. Um jovem que aceitou Jesus, e ele está com o pai dele e a mãe dele internado, e ele deu um grande testemunho. Ele foi para a porta do hospital cantar, louvar a Deus. Eu estou me arrepiando, porque quando eu passei a ouvir aquilo ali, e ele chegou na janela, quando o pai dele, os rins começou novamente a funcionar, ele chegou na janela e gritava: mãe, o rins do papai está funcionando, o Senhor, né, está agindo na vida dele, no meio daquelas pessoas, os enfermeiros todos ali ao redor. Então, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado e exaltado, querido, em todo lugar, através de pessoas que talvez lá atrás a gente nem esperava isso acontecer, mas o Senhor está resgatando, né? Isso é muito lindo. Então, queridos, que esteja preparado, porque o Senhor um dia vai te chamar. Assim como Ele chamou o nosso irmão Lázaro, Ele também vai nos chamar um dia.
Então nós temos que estar preparados para esse momento de encontrarmos com Jesus na glória celestial e passar a eternidade com Jesus. Eu quero pedir licença aos irmãos que eu vou trocar a pilha do microfone porque eu percebi que ela está fraca, ou melhor, eu vou pegar esse microfone aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já estava prevendo isso acontecer, porque não deu para comprar as pilhas, né? Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Ao vivo é assim mesmo. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Irmãos, o que diz nessa palavra? Vamos ler, vamos ver o que Deus vai falar conosco através desta palavra. Palavra de Deus, palavra que veio diretamente da boca de Deus para Salomão. Mas será que essa palavra só foi mesmo para Salomão, para aquele povo, ou esta palavra ela serve para nós nos dias de hoje? Muitas pessoas acham que o Antigo Testamento já não serve mais. Muitas pessoas acham que o Antigo Testamento foi abolido, foi esquecido. Mas não, queridos. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela foi escrita para mim e para você. Deus, ele continua sendo Deus, pecado continua sendo pecado. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7, do 11 a 22. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos, e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que tem ordenado, ou tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vos desviastes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e forde e servir a outros deuses, e vos prostarde a ele, então os arrancarei da minha terra,
que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e morte entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela, e se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, Pai, mas nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos de saber, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco através desta palavra, Deus. Não é o homem, Senhor Deus, que vai convencer, não é o homem, Senhor Deus, que vai entrar no coração, na intimidade das pessoas, mas é o teu Santo Espírito, aquele que o Senhor enviou para convencer a humanidade dos seus erros. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós invocamos a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Perdoa, Senhor Deus. Tira de dentro de nós, ó Pai, aquilo que não tem agradado ao Senhor, meu Pai querido. Ó Deus, nós sabemos que os olhos do Senhor, ó Deus, estão fixos, estão atentos ao ouvido do Senhor, ó Pai, em tudo que nós estamos fazendo, ó Deus. Ó Papai querido, eu clamo por misericórdia, Deus. Fala no nosso coração, e que vidas, ó Pai, possam se render ao Senhor, ó Deus, não através da minha palavra, mas através da palavra do Senhor. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Querido, aqui no capítulo anterior, Salomão tinha feito uma oração a Deus. Salomão tinha orado ao Senhor, porque Salomão ele tinha recebido a incumbência de construir o templo, que se levou o tempo, né, que Salomão construiu, hoje falado aí, o templo de Salomão. E diz a palavra que depois que Salomão ele fez a oração, diz a palavra que Deus aparece a Salomão à noite e diz para Salomão o seguinte: Salomão, eu ouvi a sua oração. E tudo que Salomão orou pedindo ao Senhor, se você em casa for analisar o capítulo 6, do versículo 12 em diante, você vai ver que Salomão ele pede ao Senhor praticamente as mesmas palavras que o Senhor vai falar no capítulo 7 do versículo 11. O Senhor vai repetir as palavras da oração de Salomão, mas de uma forma interessante. Deus ele vai falar assim: Salomão, logo depois que Salomão termina de construir o templo, a casa de Deus, diz a palavra então que Salomão acabou de construir a casa do Senhor e também a sua própria casa. E diz a palavra então que o Senhor aparece a Salomão à noite e fala: Salomão, eu ouvi a sua oração. Mas incrível, querido, que tem um porém aqui. É como se Deus estivesse falando o seguinte: Salomão, eu ouvi a tua oração, mas tem um porém. Eu ouvi o teu clamor, mas tem um porém. Eu vi que a casa que você construiu é muito boa, mas tem um porém. Querido, eu quero dizer para você que nesta manhã trazer para você, para o seu coração, você que é povo de Deus, servo do Deus Altíssimo, quero dizer para você que você é casa santificada de Deus.
Nós somos casa santificada de Deus. Mas preste atenção no que Deus vai falar sobre esta casa que Ele mesmo santificou. Aqui, querido, há alguns passos a seguir. Aqui nós estamos vendo, querido, que não agradava ao Senhor. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai analisando as Escrituras, você vai vendo que mais aborrecia ao Senhor, até mesmo hoje, sempre vai ser assim, é a adoração de outros deuses. É dividir a adoração, é dividir a glória de Deus. E aqui não é diferente. Aqui, querido, Deus está falando para Salomão o seguinte: Salomão, preste atenção no que eu vou falar para você. Sim, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Querido, a casa do sacrifício é o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas o sacrifício que Deus pede hoje não é sacrifício de animais, não é sacrifício mais, porque o sacrifício que tinha que ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. O sacrifício que Deus pede é o sacrifício vivo. É o sacrifício vivo. Então preste atenção que as coisas não mudaram. A adoração a Deus continua ainda do mesmo jeito. Nós devemos ser adoradores do Senhor Jesus. Preste bem atenção, querido. E ele diz mais no versículo 14. Ele fala: Salomão, tem um porém nesse pedido que você me fez. Esta casa eu escolhi para ser casa de sacrifício. Mas preste atenção no que ele diz no versículo 14. No versículo 12, me desculpa. Se eu cerrar os céus, quer dizer, se eu fechar todas as portas. Se eu fechar todas as portas, e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, ou vou dizer agora nos dias de hoje, Deus está falando assim: queridos, povo do planeta Terra, se eu fechar as portas do céu, se eu enviar gafanhotos, porque ainda existe até hoje, se eu enviar as pestes, as pragas, se eu enviar o coronavírus, se o coronavírus estiver assolando a terra, porque hoje nós estamos passando por um momento de pandemia, nós estamos sendo assolados por esta pandemia, vidas estão sendo ceifadas. Preste bem atenção no que Deus está falando. Se tudo isso acontecer com vocês no planeta Terra, se tudo isso acontecer, Deus fala o seguinte, no verso 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Ele está falando assim: Salomão, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, mas tem um porém: esse povo não estão me buscando, esse povo não estão buscando a minha face, esse povo não estão se humilhando. A oração desse povo, Salomão, não é uma oração de se humilhar, pelo contrário, esse povo está dividindo a minha glória. Esse povo está buscando a minha face, mas buscando também outros deuses. Querido, eu quero dizer bem claro para você o que está escrito na Bíblia. Pega a sua Bíblia e acompanha. Não fica olhando só para mim. Pega a sua Bíblia da sua igreja, da igreja que você frequenta. Pega a sua Bíblia e acompanha. Pega a sua Bíblia e vai analisar as Escrituras.
Preste bem atenção no que está acontecendo nos dias de hoje. O que aconteceu lá atrás, querido, o que está acontecendo hoje não é diferente do que aconteceu lá atrás. Você sabe por quê? Por causa da desobediência da humanidade. A desobediência da humanidade está causando sofrimento ao povo. A desobediência, a Bíblia está falando, Deus está falando, se o meu povo, Ele está dizendo que é o povo que chama, o povo de Deus, o povo que ora, o povo que clama a Ele. Só que Ele não agrada das pessoas que dividem a glória dEle. Primeiro, a Bíblia diz, Ele próprio está falando, o próprio Deus no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Não adianta, que hoje nós estamos vendo aí, é ótimo e temos que fazer, e nós vamos fazer em nome de Jesus. Já estamos fazendo na verdade, mas preste atenção, todas as pessoas que for fazer o jejum, a oração a Deus, preste bem atenção. Nós estamos vendo, né, que o presidente da República, ele junto com alguns pastores, nós vemos os vídeos, né, convocando o povo brasileiro a um jejum. Nós vimos também aí o ano passado, esses dias, todos os presidentes, de menos aqueles que não servem ao Deus vivo, convocando a nação para um jejum. Mas agora me chamou a atenção nessa palavra. Será que realmente Deus só quer a oração e o jejum? Preste atenção primeiro antes de me criticar. Preste atenção no que está dizendo essa palavra. Deus, Ele está falando o seguinte, olha, primeira coisa, a humanidade tem que se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Depois, querido, preste atenção que a humanidade não estava buscando a face de Deus. Porque dividir a glória de Deus não busca a face. Não adianta você dobrar o joelho falando que está buscando a face de Deus se você está buscando outros deuses. Porque para Deus não há meio termo. Para Deus é Deus e pronto. Ele é. A Bíblia fala em Gênesis o seguinte, quando Moisés recebe uma ordem de Deus para tirar o povo lá do Egito, Moisés não sabia como ele ia chegar diante do povo. Então Moisés fala assim, mas como que eu vou falar? O que eu vou dizer para aquele povo? Quem é que me enviou? Eu tenho que falar alguma coisa para aquele povo. Sabe, Deus ele só falou uma coisa para Moisés. Fala para aquele povo, Moisés, que eu sou. Que o eu sou te enviou. Não existe outro. O eu sou. Ele é. Ele é único. Não existe, querido, mais ninguém a quem você deve dobrar o joelho. Renilton, mas por que você está falando tanto as suas pregações sobre isso? É porque isso está trazendo veneno para o planeta Terra. Isso está envenenando o planeta Terra, querido, porque Satanás plantou isso. Isso veio do coração de Satanás, dividir a glória de Deus, para que as pessoas adorem a Deus, mas também adorem a Ele, e isso não tem agradado a Deus. Por isso Deus está falando, se vocês que chamam pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, porque o povo não está buscando a face de Deus. Não adianta fazer jejum, não adianta você se prostrar, fazer jejum, se você não buscar, se humilhar, e preste atenção que ele faz mais ainda, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Como que eu vou fazer um jejum, proclamar um jejum, e as pessoas jejuando, e não se arrependendo, não se convertendo a Jesus, não se convertendo a Deus, dividindo a glória de Deus? Não tem como Deus sarar essa terra, com o povo dividindo a sua glória. A nação tem que proclamar, sabe, querido, que Deus é único, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, querido. Eu quero dizer para as lideranças, nós temos que proclamar um jejum sim, e temos que fazer isso porque a oração, o jejum, querido, é uma coisa interessante, que isso o próprio Jesus fazia e nos ensinou. Mas eu peço às autoridades,
pastores, vamos dizer para essa nação se converter a Deus, vamos dizer para essa nação se arrepender dos seus pecados, vamos dizer para essa nação não fazer jejum de tolo. Querido, esses tempos eu estou ouvindo, sabe o quê? Eu estou doido que essa pandemia acabe logo para me voltar à minha vida que eu tinha. Deus não quer que você volte à vida que você tinha. Deus quer que você volte com uma vida renovada, uma vida transformada. Agora você entra no jejum, eu vou entrar junto com esse povo, vou jejuar também, porque eu quero que essa terra seja sarada, porque eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar à vida que eu tinha, a vida torta, a vida porca que você vivia. Será que Deus quer isso, querido? Deus não quer isso. Deus quer que você volte com a sua vida correta diante dEle, porque você é templo do Espírito Santo, e Deus consagrou a sua vida. A tua vida, querido, foi santificada para Ele habitar dentro deste templo. Preste bem atenção. Se você não se converter, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você clamar, porque Deus não vai te ouvir. Preste atenção no que eu estou dizendo, é Ele que está falando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar e orar, buscar a minha face, busca somente a face de Deus. Deixa a idolatria de lado, querido, é isso que Deus está falando. O que custa fazer isso? Você quer ver um filho seu sofrendo? Deus não vai trazer sofrimento para o seu filho não, mas às vezes a minha idolatria, a sua idolatria está causando sofrimento dentro da sua casa, porque você está dividindo a glória de Deus, e dividindo a glória de Deus, você não está adorando a Deus, está perdendo o seu tempo. Não adianta e se converter dos seus maus caminhos. Como fazer jejum, como fazer oração, se não se converter dos seus maus caminhos? Você continua orando, jejuando e seguindo no mundo do pecado, o mundo pecaminoso, indo para os botecos, se enchendo de cachaça, de droga, de prostituição, dobrando o joelho diante de imagem, fazendo tudo que não agrada a Deus e dizendo: eu estou jejuando, eu estou orando. Isso não está chegando no coração de Deus, porque Ele está falando que deve. Ele está falando: Salomão, eu ouvi a sua oração, sim, Salomão, mas porém, vocês precisam se converter a mim. Se converte a Deus. Se converte a Deus. Eu fico triste, querido, quando você olha nos jornais, o mundo num caos que está virando, e pessoas andando para a rua, pelas ruas, carregando, querido, nos seus ombros, dizendo que aquilo que eles estão carregando vai trazer cura à nossa nação. Preste bem no que a palavra de Deus está falando. Você deve se converter a Deus, não é isso que vocês estão carregando. Deus não está agradando disso não, queridos. Carrega Jesus no seu coração, porque você é templo do Espírito Santo. Aonde você pisar os teus pés, se você tiver Deus, pode ter certeza, Deus vai estar ali. Agora dobra o joelho diante de Deus. Se você quer realmente que essa nação seja curada, que essa terra seja sarada, se converta a Deus e limpa a sua casa, faz uma limpeza na sua casa, tira toda a idolatria, toda a prática de idolatria da sua casa, faz uma limpeza enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Não precisa acreditar em mim. Pega a sua Bíblia. A não ser que você não acredita na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Se você não acredita, pode desligar o telefone. Se você não acredita na palavra de Deus, não perca tempo de ficar de roda do telefone. Não perca tempo. Porque se você não acredita, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, querido, se você é uma pessoa, não importa a sua religião, mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e que tudo que está escrito aqui é verdade, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Não sou eu.
Agora preste atenção, você aceita se você quiser. Ninguém é obrigado a aceitar a palavra de Deus. Só que as consequências, elas vão chegar. E nós estamos aí já sofrendo as consequências dos erros lá atrás. Desse povo que adoravam imagens, esse povo que adorava deuses, tudo que você se prostra diante de imagem, não diante somente de Deus, aquilo é deuses, aquilo é Deus, aquilo é idolatria. Então preste atenção que Deus está repreendendo e falando: Salomão, esta casa eu santifiquei, essa casa foi consagrada. Preste atenção agora no versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Querido, Deus está falando que Ele está com os olhos abertos, com os ouvidos atentos à oração que você está fazendo. Porque Ele está falando hoje para nós, é o templo do Espírito Santo que é nós. Então Ele está falando assim: olha, agora estão abertos meus ouvidos, e aberto os meus olhos, agora estarão abertos meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar é este? Não é lá do templo de Salomão mais. Agora, diretamente, partindo de você. Agora preste atenção. Deus está falando: meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos. Agora Deus está sabendo se você está dividindo a glória dele ou não. Se você, querido, não importa a religião que você está frequentando, mas se você estiver dobrando o joelho diante de Deus, clamando somente a Deus por misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo a Deus, se humilhando e orando ao Senhor, pedindo ao Deus do céu, o Deus, o eu sou, não existe outro, pode ter certeza, Ele está atento à tua oração. Ele está atento, Ele sabe tudo o que você está falando, Ele sabe tudo o que você está fazendo, Ele sabe tudo o que você está pensando, Ele sabe tudo o que você ainda vai fazer. De Deus não tem como escapar. No versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Esta casa é você, meu filho, esta casa é você. Ele não está falando que ele escolheu e santificou a casa de barro, apesar que nós somos vasos de barro, mas eu não estou falando uma casa de lajota, eu estou falando desse vaso de barro que é eu e você. Povo de Deus, você que chama, você que é cristão, você que realmente confia em Deus, eu estou falando diretamente para você agora. Você que tem o hábito, aprendeu lá atrás com os seus antepassados. Aqui são pessoas que vêm seguindo o antepassado, queridos, porque eles vieram fugindo da ordenança de Deus. Aqui eles vieram deixando para trás os mandamentos de Deus. De pouco a pouco os mandamentos de Deus foram deixando para trás. Aqui agora, querido, eles estão praticamente dividindo a glória de Deus. Talvez você é essa pessoa, mas você foi induzido, você foi ensinado desse jeito. E é difícil ouvir uma palavra assim. Eu sei que dói. Eu sei que dói porque a verdade ela dói. Quando a verdade chega, ela dói. Mas eu quero dizer para você, deixa Deus falar no seu coração, não o Renilton que está falando aqui. Não esse pregador que está falando aqui, mas peça ao Senhor que venha falar com você. Então, talvez você aprendeu a viver dessa forma, levando para dentro da sua casa essas coisas que, em vez de abençoar a sua vida, querido, não está abençoando a sua vida. O único que pode derramar bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, é Jesus Cristo. É o único. É o único. E Ele, querido, você não precisa ver Jesus, você tem que sentir através da sua oração, através da sua fé em Jesus. É como nós estávamos aqui agora cantando, louvando a Deus. Nós sentíamos a presença de Deus através do louvor.
lágrimas escorriam dos nossos olhos. Nós não temos Jesus pendurado em lugar nenhum aqui, mas Jesus está cravado no meu coração, Jesus está cravado em nossos corações, Ele vive, Ele está vivo dentro de mim, eu sinto a presença de Jesus na minha vida, assim também você vai sentir hoje. Eu tenho certeza que nesse momento, você que não desligou esse aparelho, você que continuou ouvindo, você que está ouvindo, preste atenção, você vai sentir, você vai se arrepiar, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida ainda hoje, não importa o horário, mas você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então eu escolhi e santifiquei esta casa. Se você é aquela pessoa que divide a glória de Deus, peça ao Senhor hoje na sua oração: Senhor, santifica a minha casa, santifique a sua casa, na verdade. Fala: Senhor, santifica a sua casa. Levante a mão para os altos e fala: Senhor, santifica a sua casa. A sua casa, Senhor, é o meu corpo. Santifica a minha casa. Clame ao Senhor, pede ao Senhor para santificar a casa dele, que é o seu corpo, querido. Você vai ver quando o Espírito Santo chegar, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você chora, você vai chorar um choro tão gostoso. É um choro que você nunca chorou antes. É algo que vai mexer com você. Você não vai conseguir mais ficar sem chorar. Você vai rir e chorar ao mesmo tempo, porque o Espírito Santo vai te tomar você. Você agora vai ter a presença do Espírito Santo, porque você foi limpo da idolatria, você foi limpo das prostituição, do alcoolismo, das drogas, da mentira, da falsidade. Tudo aquilo que empurraram para dentro de você, querido, agora foi limpo, foi tirado, porque agora tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja perpetuamente. Deus está falando: eu santifiquei o seu corpo, para que o meu nome esteja para sempre. Querido, o nome de Deus, não o nome de deuses. É Deus que está falando, essa palavra saiu da boca de Deus. Deus está falando que esta seja santificado, para que o meu nome esteja para sempre diante da sua vida. Ele não está falando, querido, que é o nome de fulano, ciclano e beltrano, não. Ele está falando que é o nome dele, que vai estar gravado no seu coração para sempre. E diz mais, querido: e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Ele está falando que sobre a sua vida estarão fixos os olhos do Senhor. Ele vai cuidar de você. Pode ter certeza que Ele vai velar por você. A partir do momento que você deixar as idolatria, a partir do momento que você deixar os seus vícios, a partir do momento que você se santificar a sua vida diante de Deus, Ele está falando que os olhos dele vai estar fixo sobre a sua vida e o coração dele. Ele está falando assim, que você vai estar escondido no coração dele. Praticamente Deus está falando assim: a partir de agora eu te escondo você no meu coração. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida, querido. O vírus não passa a ter poder sobre o povo de Deus. É quando o povo se humilhar, é quando o povo se converter, é quando o povo começar a buscar a face verdadeira de Deus. Pode ter certeza, querido. Ele está falando que aí esse mal não tem poder sobre a vida do povo dele. Mas às vezes nós passamos, querido, por esse período, esse momento terrível, porque as pessoas estão virando as costas para a face de Deus. Eu não estou julgando a igreja, estou colocando todo mundo junto, querido. Eu estou falando que nós, povo de Deus, estamos virando as costas para Deus. A vaidade cada vez mais sendo infiltrada. As vaidades estão tomando lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. As igrejas parecem que é desfile de moda. Cada vez igrejas e mais igrejas luxuosas.
Aí o inimigo coloca no coração das pessoas: não, vamos fazer porque as pessoas ficam mais à vontade. E no tempo do Senhor Jesus, querido, no tempo de João Batista, era no meio das pedras, no sol quente, e multidões, e multidões, e multidões, e multidões seguia. No tempo de apóstolo Paulo, era um sofrimento. Tempo de Pedro, multidões se rendiam ao Senhor, mas porque eles pregavam, eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a unção de Deus sobre a vida deles. Hoje a coisa está saindo do controle. E Deus está trazendo, Deus com seu cajado, está trazendo o seu povo novamente para a direção certa. Preste atenção que Deus está colocando a humanidade na igualdade. Pobre, rico, não tem cor, não tem nada. Deus está colocando todo mundo na igualdade. Deus está trazendo o seu povo. O povo, querido, querendo ou não, você gostando ou não, o povo desviou do caminho do Senhor. Se não fosse isso, essa pandemia não teria atacado o planeta Terra. Se não fosse assim, esse sofrimento seria só em alguns lugares. Mas atingiu foi todo. Principalmente, querido, observa, o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar, querido, com as coisas de Deus. Nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Nós temos que levar a sério. E ele diz mais, querido. Eu vou ler mais um pedaço aqui. Então diz a palavra, então, que os olhos do Senhor estão fixos sobre a minha vida, sobre a sua vida. Agora a pergunta: você é casa santificada de Deus? Se você é casa santificada de Deus, Deus aí tem que ser exclusivo na sua vida. Preste bem atenção que talvez você não entendeu a pergunta que eu fiz. Porque o próprio Deus falou aqui, olha, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Quando esta casa ela é santificada, querido, ela tem que ser exclusiva de Deus. Se você é casa santificada de Deus, tira de dentro de você aquilo que você aprendeu lá atrás, aquilo que te ensinaram, aquilo que a Bíblia é contra, aquilo que empurraram para dentro de você, porque agora você é exclusivo de Deus. Diz a palavra, enquanto a ti, ele fala para Salomão, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, olha o 18, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine sobre Israel. Aquele que anda na presença do Senhor, aquele que abandona a prática da idolatria, aquele que larga a prostituição, aquele que larga os vícios, aqueles que passa a viver com intimidade com Deus, diz a palavra que Deus vai prosperar o caminho dele. Não só a nossa geração, mas a nossa geração futura. Os filhos dos teus filhos serão prósperos. Promessa de Deus. A minha casa e a sua casa serão abençoadas por Deus. E diz mais o Senhor, porém, agora tem um porém. Quando Deus fala porém, querido, me arrepia. Primeiro Deus fala, se você seguir toda a minha ordenança, querido, não vai faltar ninguém para te abençoar. Deus está falando, se você me obedecer, se você largar essa prática, não vai faltar ninguém para te abençoar. Agora, só que Deus fala no versículo 14, porém, esse porém me arrepia. Porém, se vós vos desviardes, eu quero falar para você que desviou do caminho do Senhor. Talvez você já está enjoado de ouvir eu falar sobre isso.
Pode enjoar, não tem perigo. Eu não vou parar de falar. Sabe por que eu não vou parar de falar? Porque eu te amo. Eu não vou parar de falar porque eu sinto falta de você. Eu não vou parar de falar, querido, porque eu quero entrar no céu junto com você. É por isso que eu não vou parar de falar. Pode me chamar de enjoado, eu vou falar todos os domingos aqui. Porém, vocês que desviaram, vocês que afastaram da igreja, vocês que afastaram da presença de Deus, porém, se vocês desviar e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e for de servir a outros deuses, e vos prostrar diante dele, a palavra de Deus, querido, ele está falando novamente de deuses, ele está falando das imagens de escultura, querido. Imagem de escultura na Bíblia é deuses. Preste atenção que está escrito em minúsculo. Quando está escrito em minúsculo, é Satanás, é diabo, é demônio. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Larga de ser religioso. Larga de ser religioso, querido, e vem para Jesus. Se converte a Jesus. Os religiosos é que faz isso. Que segue doutrina cravada de homens que filtrou, homens que se rendeu às práticas dos pagãos, homens que trouxe isso para dentro das igrejas, que se infiltrou, que trouxe essas coisas demoníacas para os dias de hoje, e ainda até hoje tem essa prática. Mas isso não está agradando o coração de Deus, não está agradando. Eu quero dizer para você que desviou, você também está servindo a outros deuses, porque a partir do momento que você vira as costas para Deus, você fica de frente com o diabo. A partir do momento, querido, que você vira as costas para Deus, eu vou repetir bem claro, a partir do momento que você vira as costas para Deus, você fica de frente com o diabo. Se você não adora, se você não serve a Deus, você passa a servir o diabo, sem saber do que está servindo o diabo. Então preste atenção no que você está fazendo da sua vida. Toma a decisão de retornar para os caminhos do Senhor. O Senhor está falando nesta manhã. Você precisa se converter. Se converter é retornar, querido. Se converter, você está seguindo por um caminho errado, é fazer a volta e colocar-se no caminho que é Jesus Cristo. Ele está falando que esse caminho é caminho de Satanás, é caminho de inferno, é caminho que te leva você à perdição. Então, se você virou as costas e está seguindo esse caminho vai te levar você para o inferno. É você que está caminhando por esse caminho porque você quer. Deus não está mandando você ir para este local. É você que está tomando a decisão. Porque nesta manhã Ele está te alertando para que você volte. Então Ele está falando, se você não guardar os meus estatutos, meus mandamentos que eu tenho proposto, e for de servir diante de outros deuses, se prostrar diante de imagem de escultura, imagem de barro, de bronze, de pau, de madeira, qualquer outro, e se prostrar diante deles, aí preste atenção no que ele faz, o versículo 20, então os arrancarei da minha terra, quer dizer, eu afasto vocês da minha face. Você está lembrado do que eu falei no início, que nós não podemos dividir a glória de Deus? Aquele que divide a glória de Deus, ele está falando que ele afasta, ele arranca essa pessoa da face dele. Os olhos dele não mais estão fixos nessa pessoa. Sabe por quê? Porque você não está buscando o seu Pai verdadeiro. Aquele que te deu vida, aquele que foi na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por você, querido. Que derramou sangue por mim, que não sou merecedor, assim como você também não é merecedor. Mas a graça e a misericórdia do nosso Deus é que fez tudo isso. A graça é aquilo que nós ganhamos sem merecer. Sem merecer. Ele está dizendo, então arrancarei da minha terra que lhe dei. A terra, querido. Sabe qual a terra que Deus prometeu agora no Antigo Testamento?
Foi a Nova Jerusalém, foi a terra prometida, não foi? O povo sai do Egito. Lá atrás, em Abraão, Deus fala assim: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e caminha e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Depois Deus vai fazendo as suas promessas, vai falando, né? E depois chega Moisés, você sabe da história. Então Moisés tira o seu povo e caminha pelo deserto para a terra, para levar o povo para a terra onde Deus tinha prometido. Terra de Canaã, onde manava leite e mel. Poucos entraram ali, porque não deram ouvido à voz do Senhor. E nós estamos caminhando para uma nova terra, só que agora, em vez de ser terra, é uma cidade. A Nova Jerusalém. Promessa feita por Jesus Cristo, que Ele vai voltar e vai nos levar para a Nova Jerusalém, aonde não há mais sofrimento, aonde não há dor, querido, aonde não vai haver mais choro. Essas pessoas que vão herdar, essas pessoas que vão entrar nesta terra, são essas pessoas que se converteram dos seus maus caminhos. São essas pessoas, querido, que não andar em caminhos em terras estranhas. Então Deus está falando aqui, olha, eu lançarei da minha terra. Ele está falando que as pessoas que se dobram o joelho diante de imagem de escultura, diante de outros deuses, Ele está falando que não vai entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém. Ele está falando que quando chegar na porta, a porta vai se fechar. Porque na terra, enquanto nós estamos na terra dos viventes, que nós estamos falando nos dias de hoje, vocês estão se prostrando diante do seu Deus. Então você vai ser levado para o seu Deus. O seu Deus que você está adorando vai buscar você. Só que o seu Deus que você está adorando, preste atenção, eu estou falando para você, querido, se você não se arrepender. Eu estou falando que Deus está falando para você nesta manhã, para você se converter. Agora, se você quiser continuar dobrando o joelho diante dessas imagens, o seu Deus vai te buscar, porque esse Deus é escrito com D minúsculo, Deus com letra minúscula, e esse Deus com letra minúscula é o diabo. Passa a se prostrar, buscar a face do Deus vivo, porque Ele vai buscar você e sua família para morar na Nova Jerusalém. As portas vão estar abertas, querido, para você e sua família. Aquele que se render, aquele que se converter dos seus maus caminhos. Então Ele está falando, olha, arrancarei e lançarei da minha presença. E esta casa que consagrei em meu nome, presta atenção, ainda fala mais. Esta casa que consagrei em meu nome, farei com que seja, Provérbios, e monte, quer dizer, desculpa que eu li errado no início, eu falei morte, mas é monte, entre todos as gentes. Agora preste atenção, querido. Preste atenção. Esta casa que ele está falando, é você, sou eu, somos nós. Esta casa que ele está falando que consagrou, ela precisa viver consagrada diante do Senhor, agora ela precisa ter uma intimidade melhor com Deus. Esta casa, esse corpo que sou eu, esse corpo que é você, precisa viver uma intimidade com Deus, para que quando chegar o último dia, essa casa não venha a ser destruída, porque esse templo ele só não vai ser destruído, a nossa vida ela não só vai ser destruída, se ela continuar consagrada a Deus. Permaneça na presença do Senhor, continue firme na presença de Deus. Querido, isso está acontecendo, é porque Deus, eu vou repetir, é porque o povo de Deus está andando na contramão, e Deus está trazendo o seu povo novamente para o caminho. Não se engane disso. Eu sei que vai ter muitas pessoas que discordam, vai discordar, mas você tem o seu direito, eu respeito, não vou revidar,
se alguém falar alguma coisa contra, que Deus te abençoe, mas eu vou continuar falando aquilo que Deus colocar no meu coração. Eu sei que a minha voz ela é pequena, ela não chega tão longe, mas aonde ela chegar, ela vai chegar porque Deus vai levar. Ela não vai ser levada por ventos, mas ela vai ser levada pelo sopro de Deus. Aonde ela precisar chegar, ela vai chegar. Ela vai chegar. Eu tenho certeza que vidas vão se render ao Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar vidas para Jesus. Eu me arrepio só de falar disso. Outra coisa, queridos, eu disse no início, o seu jejum, a sua oração ela é válida sim. Mas preste atenção. Preste atenção no que Deus está falando nessa palavra. Primeira coisa, tem que se arrepender, querido. Tem que se converter. Tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, vão levantar um jejum assim como aconteceu nos dias de Jonas. Jonas pregou a palavra e o rei ali de Nínive decretou rapidamente ali, levantou um decreto, uma ordem do rei para que o povo proclamasse. O rei proclamou um jejum, toda a nação, toda a terra, toda a cidade ali, e o povo jejuou e Deus não destruiu a cidade. Mas será que é só isso, querido? Lê direito que não é só isso. Não é só o jejum e a oração que fez Deus desistir de destruir aquela cidade, não, querido. Lê com atenção. Eu vou ler um pedacinho aqui. Eu quero até ler. Eu não aguento ficar sem ler. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Você vai ver que é um pouco diferente. Olha só, querido. Depois que Jonas, você vai pegar o capítulo 4 de Jonas, você vai ver que é bem diferente do que as pessoas às vezes eles falam. Porque, sim, depois que Jonas pregou a palavra, inclusive Jonas estava tão irado que ele pregou aquela palavra, eu acho que ele não gastou nem o dia inteiro, de tanta raiva que ele estava, mas mesmo assim Deus agiu na vida dele. Porque aquele povo era muito mau, aquele povo tinha destruído o povo de Deus, aquele povo arrancava a cabeça, cortava a cabeça e levava, pendurava nas estacas. Então Jonas estava vendo ali realmente, o Senhor vai perdoar esse povo não merece. Mas preste atenção, querido, que Deus, Ele veio dando oportunidade para aqueles para todos, para depois não tiver, para que depois nos falar, mas eu não tive a oportunidade. Então Deus dá oportunidade para todos. Então, querido, depois que Jonas sai, depois que Jonas prega a palavra de Deus ali, no versículo 3, ali veio, isso aí, versículo 3, Isso, aí veio o arrependimento do povo de Nínive ali e tal, e diz a palavra que porque olha, presta atenção, eu vou ler tudo não, eu vou ler só do 4 para frente. E começou Jonas a entrar pela cidade, o capítulo 3, tá? Do 1 até o 10. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda, 40 dias, e Nínive será, o quê? Destruída. Nínive vai ser destruída, daqui a 40 dias. E os homens de Nínive creram em Deus. Olha, preste atenção. Jonas entra na cidade, tá? Olha como é que vai mudando a situação. Jonas entra na cidade, mesmo furioso, dizendo, olha, se vocês não se converter, se vocês não se arrepender, Deus vai destruir a vida de vocês. E diz a palavra que o povo creram na palavra de Deus, na palavra que Jonas estava trazendo, e fez o seguinte, olha, eles creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Agora preste atenção, proclamaram um jejum, agora preste, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu com pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, humilhou-se. Você está entendendo? Eles aceitaram a palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, aceitaram a palavra de Deus, e se humilharam.
O rei tirar, querido, as suas vestes reais e vestir pano de saco e sentar na cinza, não é para qualquer um. É se humilhar. Agora eu te pergunto, se humilhar perante quem? Ao Deus que Jonas estava pregando. O Deus vivo. Preste atenção, o Deus vivo. Um povo cruel, um povo de coração duro, um povo idólatra, um povo que matava, tinha gosto de sangue na boca. Agora diz a palavra, o versículo 7 do capítulo 3, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, o rei, que fez isso, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebem água. Olha que jejum forte, não é verdade? Agora preste atenção, querido. Se fosse até aí, tudo bem. O rei proclamou um jejum. É o que todo mundo fala. Que Jonas pregou, o rei de Nínive proclamou o jejum e Deus desistiu de destruir Nínive. Agora preste atenção aqui, querido. Mas o versículo 8, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Agora preste atenção. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus maus caminhos. Não é só jejuar, não é só orar, é se converter dos seus maus caminhos, é deixar de viver uma vida suja, viver uma vida torta, é se converter a Deus, é largar as práticas da idolatria, da prostituição, preste atenção, se converter dos seus maus caminhos. Lê a Bíblia direito, olha só, preste atenção. Passo a passo, comece a analisar a palavra de Deus, se converter dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos, homens violentos, sanguinários. O decreto foi baixado, vamos jejuar sim, mas se converta a Deus, peça perdão a Deus pelo sangue derramado pelas suas mãos. Ah, querido, aí sim, querido, aí sim, Deus vai ouvir do céu a nossa oração, o nosso jejum, o nosso clamor, e vai sarar essa terra. Se não for assim, querido, você vai fazer jejum de tolo. Preste atenção, eu não estou dizendo que não é para fazer, pelo contrário, nós cristãos temos que fazer, porque o próprio Jesus nos ensinou, e nós temos essa ferramenta, essa arma poderosa, que é a oração, mas sem arrependimento, querido, esse povo, tanto lá em Crônicas, Deus vem clamando, falando para esse povo se converter, e aqui Jonas pregou, o povo se converteram, o povo se arrependeram, e Deus não destruiu essa cidade, até nesse momento. Mas Deus fala também, se vocês permanecer nos meus estatutos, obedecendo às minhas ordenanças, e não desviar de tudo isso que vocês estão fazendo, então eu vou continuar com meus olhos fixos e meus ouvidos atentos. Eu vou guardar vocês. Mas se vocês desviar, vai vir algo que vocês não vão gostar. Vai vir algo que vocês não vão gostar. Então, queridos, permaneça na presença de Deus. Não afasta do Senhor. Continue firme na presença de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se converta ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados e deixa Deus sarar esta terra para a glória dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi transmitida, Pai. Eu não sei até onde vai chegar, meu Deus, mas aonde estiver o sopro do Senhor, aonde o Senhor soprar, esta palavra vai chegar.
Pai, em nome de Jesus, que ela não chegue, ó Pai, distorcida por Satanás, mas que essa palavra ela não caia por terra, assim como a tua palavra nos afirma, que ela jamais cairá por terra, porque ela vai encontrar um coração necessitado desta palavra. Pai, em nome de Jesus, nos leva com segurança para os nossos lares, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, dá ordem a teus anjos a nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, sara essa terra. Oh Pai, tem misericórdia. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus. Sem o Senhor é impossível. Somente o Senhor tem poder, ó Pai, para desfazer tudo isso que está acontecendo, Pai. E nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem propósito. E no tempo do Senhor, tudo isso, ó Pai, vai passar. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até daqui a pouco, às 19h30, nós estaremos de volta, com mais uma porção da palavra de Deus. Divulgue, querido, vamos compartilhar esse vídeo. Não é para nossa glória, jamais eu pensei nisso, eu não penso nisso, eu não quero nome. Eu quero que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado, exaltado, através da sua vida, através da vida das pessoas que você vai compartilhar, querido. Você é o missionário. Se você quer realmente a salvação de um familiar, do grupo que você tem no seu WhatsApp, no seu Facebook, divulgue no seu grupo, vai, através da sua divulgação, pode alcançar uma vida. E essa vida não foi através de mim, foi através de você. E você vai ganhando as suas estrelas no céu. Oh querido, nós falamos estrela na coroa, mas as estrelas na coroa, a coroa é a salvação. Isso é muito bom, querido. Pode ter certeza disso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te proteja no decorrer desse dia, em todo momento da sua vida. Um grande abraço a todos, fica na paz de Jesus.